O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje é o nosso irmão Rogério Alves da Silva, lá da Associação Espírita Bezerra de Menezes, lá em Conselheiro Paulino. E Rogério é palestrante, orador espírita, divulgador de nossa doutrina e presidente do LAGE, Lar Abrigo Amor a Jesus, aquela casa tão querida que fica lá em Lagoinha. E hoje ele está nos trazendo um tema muito atual, muito interessante, cristianismo e espiritismo. Rogério, bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. Agradecemos sua presença, sempre à nossa disposição, sempre que solicitamos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cátia. É um prazer estar sempre aqui e sempre falando da doutrina espírita, né? É um prazer maior ainda. Isso, nós agradecemos muito. Rogério, esse nosso tema, cristianismo e espiritismo. O espiritismo é cristão? Kátia, me assusta às vezes, né, que algumas pessoas façam essa pergunta. Ainda tenho essa dúvida. Ainda tenho essa dúvida. Às vezes, numa conversa informal, numa conversa, né, no âmbito social, você se relaciona ou menciona alguma passagem cristã ou algum ensinamento do Cristo e as pessoas dizem, mas vocês estudam o Evangelho? Vocês estudam o cristianismo? Vocês são cristãos, né? Então, em 2016, né, no terceiro milênio, onde o conhecimento já está, né, acessível a todas as pessoas, ainda existem algumas pessoas que desconhecem totalmente a doutrina espírita. É verdade. E qual o papel do Cristo dentro do espiritismo? Os espíritos superiores dizem a Kardec que o modelo a ser seguido, o alvo a ser atingido, é o Cristo, né, que é o espírito mais perfeito, o exemplo a ser seguido para toda a humanidade. Vejam que isso não difere das outras religiões cristãs, né? Então, o espiritismo é essencialmente, basicamente cristão. É uma visão nova, são luzes novas sobre os ensinamentos do Cristo. É uma proposta mais atual, mais moderna, mas analisando, estudando, se detendo, esmiuçando todos os ensinamentos do Cristo de forma prática, de forma a implementá-las no dia a dia das pessoas, a implementá-la no nosso dia a dia, na vida, no cotidiano, porque ele tira, né, o Espiritismo tira o cristianismo da historicidade, da história, e faz com que nós comecemos a implementar esses ensinamentos. E essas propostas do Cristo que durante muitos anos nós mesmos espíritas, enquanto não nos transformávamos ou enquanto não éramos espíritas, mantivemos também bastante distanciados de nós, como se o Cristo tivesse dito ou proposto aquilo em outra época. Não, na realidade o Espiritismo nos faz despertar para essa realidade, que os ensinamentos são totalmente atuais e necessariamente traz essa característica da implementação, né? Então, essa é a característica. O Espiritismo, além de ser uma doutrina cristã, ela é uma doutrina de experimentação, de nós realmente procurarmos compreender e colocar em prática os ensinamentos do Cristo. E o homem, mesmo passado mais de 2000 anos da vinda do Cristo, da presença dele aqui entre nós, o homem continua com as mesmas dificuldades no que diz respeito à moral, ao lado espiritual, não é verdade? Eu costumo brincar nas reuniões de estudo que, às vezes, nós começamos até a suspeitar que foi reescrito, né? De tão atual são os ensinamentos cristãos.
as propostas e as colocações feitas pelo Cristo, nos parece que foi dito semana passada, mês passado, ano passado. São desafios, são conclamações, são propostas muito atuais e muito pertinentes, né, às situações que nós vivemos. Nos parece que nesses 2000 anos, intimamente, o ser humano não mudou muito as suas aspirações e as suas buscas, né? Nós continuamos buscando e aspirando aquilo que buscávamos e aspirávamos com a chegada dos ensinamentos, com a chegada da boa nova trazida por Jesus. E nós continuamos nesses 2 anos aprendendo a implementar, né? E 2000 anos depois, como você disse, nós ainda continuamos pesquisando, continuamos falando, continuamos curiosos, né? Procurando nuances e detalhes naqueles ensinamentos. É mesmo. O Espiritismo é uma doutrina contemplativa, de adoração, ou é uma doutrina de ação? O Espiritismo, embora muitos de nós a encaremos como uma doutrina contemplativa, né? Mas ela é uma doutrina essencialmente de ação. Ela incita, ela conclama, ela nos coloca em xeque diante das propostas e da situação vigente. E faz com que nós, como eu disse no início, nós comecemos a buscar dentro do cristianismo e dentro dos ensinamentos e das ampliações trazidas pelos espíritos superiores, essa grande necessidade de implementar, de colocar em prática, porque ela nos tira esse conforto, nos tira essa aceitação fácil e faz com que nós estejamos indignados diante das situações vigentes e queiramos ser os instrumentos e despertemos para ser os instrumentos de transformação. Essa eu acho que é a grande mola propulsora e a grande diferença. Tira o cristianismo da história, traz para os nossos dias e nos conclama, nos incita a colocá-lo em prática no nosso dia a dia, de forma experimental, porque a fé raciocinada nos traz essa possibilidade de nós experimentarmos e tirarmos a partir dessa experimentação as conclusões e adaptar e abraçar aqueles conceitos e aqueles ensinamentos para o nosso próprio bem. Nós somos os maiores e os primeiros beneficiados, né? Mas, como eu disse, existem pessoas que frequentam a doutrina espírita e se colocam naquela situação de frequentar a casa, de assistir palestras e não se envolver nesta conclamação constante, né? Porque as palestras são conclamações constantes, são chamamentos constantes para essa experimentação, né? O Espiritismo não traz como verdade absoluta as propostas, mas traz o convite para que experimentemos, para que coloquemos em prática aqueles ensinamentos e analisemos os resultados. E a partir daí, somente a partir daí, coloquemos aquilo como paradigma das nossas vidas, parâmetros dos nossos comportamentos e das nossas ações. E era isso mesmo que o Cristo pretendia, porque quando vemos as parábolas, nós sempre estamos ali sentindo que o Cristo queria que fôssemos mais além, né? Nos incitava a quê? A uma remexida, né? Ao autoconhecimento, né? A avaliação e a busca da felicidade, a busca do autoconhecimento e da felicidade no sentido de você se valorizar, né? De você sair daquele estado necessário de intermediação, de onde é necessário alguém para se falar com Deus, onde é necessário e se torna necessário alguém para transformar a nossa vida. Não. O Cristo nos conclama o tempo todo e nos esclarece que nós somos os instrumentos de transformação. Nós somos as pessoas que devemos avaliar o nosso caminhar e devemos almejar, devemos querer ser diferentes. Queremos estar melhor amanhã e no dia seguinte. É uma busca incessante. A doutrina cristã, ela é altamente valorizadora do espírito humano, do ser humano. Ela faz com que nós compreendamos que tudo nos é capaz, tudo nos é possível, né? Não existe, eu costumo brincar e de forma séria nas minhas palestras, dizer, não permitam que as pessoas te digam que isso não é para você. Não acreditem nas pessoas que dizem que isso não foi feito para você ou que você não tem esse direito. Nós somos seres experimentadores em processo de evolução e conseguimos tudo aquilo que nós acreditamos.
né? Esse é o princípio do cristianismo, de você acreditar em você mesmo. Jesus, quando divulgava e quando trabalhava a fé, ele não se preocupava na fé em Deus. Ele se preocupava muito mais nos seus ensinamentos na fé pessoal, na fé que nós devemos ter em nós mesmos. Por isso ele conclamava e chamava a atenção o tempo todo dos seus mais próximos, para que quando eles tivessem fé ou conquistassem essa fé, não em Deus, mas na ação e na força deles próprios, eles transformariam e fariam coisas iguais ou maiores do que as que o próprio Cristo fazia. Então, é uma conclamação, e ele não mentiria para nós, né, Kátia? Ele não mentiria para nós quando ele diz, vós sois deuses. Essa afirmativa, essa assertiva de Jesus, ela tem que fazer com que nós despertemos para essa realidade. Nós somos deuses na exata proporção e dimensão da capacidade pessoal que cada um de nós tem de mudar a vida do outro de forma positiva, de interferir de forma positiva, de esclarecer, de libertar, de fazer com que as pessoas se soergam, levantem de onde se encontram e busquem na doutrina espírita, no nosso caso específico de espíritas, essa força maior, essa crença, essa fé pessoal que Jesus tanto falava, que Jesus tanto trabalhou. Ele não queria que nós acreditássemos no Pai. Isso é uma consequência da vida, esse é um sentimento inerente que o ser humano traz. Mas o que é difícil é nós termos fé em nós mesmos. Nós sempre acreditamos que ainda não estamos prontos, declinamos muito facilmente dos convites, né? Na casa espírita, por exemplo, você olha, vão aplicar paz, fala, quem sou eu? Né? Aquela falsa modéstia, aquela isenção, aquela parcialidade, fica na superfície. Né? Fica na superfície da doutrina. Que palestra maravilhosa, que lição linda, mas não mergulha, não leva a sério esse relacionamento com Jesus. Que é o que verdadeiramente importa, né? Nos são oferecidas muitas propostas religiosas, mas quais as diferenças entre elas, Rogério? Eu vou falar do Espiritismo, Kátia. Eu acho que o Espiritismo traz essa característica diferente de ter esse aspecto, esse tríplice aspecto, né? Ela tem 3 vertentes, que é o processo filosófico, científico e, consequentemente, o religioso. Isso faz com que nós não temamos os questionamentos. A própria doutrina espírita já foi compilada, foi construída, foi estruturada de forma perguntas e respostas, para que nós aprendêssemos a questionar, aprendêssemos a perguntar, aprendêssemos a procurar a solução. E isso faz com que ela não seja uma doutrina contemplativa. Ela se transforma numa doutrina de ação quando as casas espíritas fomentam e proporcionam aos seus frequentadores as reuniões de estudo. As reuniões de estudo em grupo, onde você, a partir da quebra daquele primeiro momento do desconforto de estar participando de uma reunião dessa, você comece a intervir, você comece a participar, a ler, a tirar as suas dúvidas, a preparar suas dúvidas em casa e trazer para o estudo em grupo, onde pessoas vão orientar, vamos estudar, vamos ler várias vezes as obras básicas e o Evangelho, consequentemente, por estar inserido nas obras básicas. Isso faz com que ela seja participativa, né? A biblioteca na casa espírita ela tem que estar acessível. Eu brinco, e há muitos anos atrás, no Bezerra, depois da catástrofe de 2011, nós reformamos a casa toda, e quando construímos a nova biblioteca do Bezerra, as pessoas diziam assim, mas não vai trancar? Eu falei, não, a biblioteca não pode trancar. Mas se as pessoas levarem os livros? Eu falei, não, mas é para isso mesmo. E perguntam muito, eu tenho que deixar algum documento? É para que as pessoas levem os livros mesmo, né? E a gente pede que devolva com 30 dias, mas é uma formalidade. Tomara que não devolva o livro. Né? Tomara que as pessoas não devolvam os livros. E as pessoas dizem, mas se alguém entrar e roubar os livros, eu falo, que bom, né? Que bom que as pessoas tomara que roubem as obras básicas, né? Porque será um estudo. Mais cedo ou mais tarde, aquela própria pessoa vai acabar lendo, vai acabar estudando. E a função do livro, da biblioteca, estar aberta na casa espírita é isso, é tornar acessível. Para que qualquer pessoa possa tomá-la nas mãos, levar para casa, estudar e conhecer essa doutrina. E, consequentemente, começar a ter uma visão diferenciada sobre os ensinamentos do Cristo.
e vai perceber que vai crescer a sua tolerância, a sua vontade de mudar, a compreensão das escolhas alheias. O Espiritismo trabalha muito isso. E ela é diferente nisso também. Nós respeitamos a diversidade. Muito importante. Nós respeitamos, nós somos altamente tolerantes. Se não o somos, estamos equivocados. Temos que ser tolerantes com as escolhas das pessoas. Né? O Espiritismo não é o único caminho. Né? A igreja, todas as igrejas, todas as doutrinas religiosas sérias são caminhos e são opções. Nós somos seres tão diferentes, nós não poderíamos e não estamos prontos para caminhar no mesmo caminho. Exato. Essa diversidade de personalidade, de entendimento, de conhecimento, ela faz com que seja necessário uma diversidade também de escolhas religiosas. E o Espiritismo tem que abraçar isto. Né, encarar as outras religiões como questões e posturas necessárias, com todo o respeito, com todo o cuidado que essas escolhas merecem. E não permitirmos que fique apenas no estudo, na leitura, que coloquemos em prática nas nossas relações diárias. Não? Talvez voltando lá no seu questionamento anterior, talvez seja essa a grande diferença da doutrina espírita. Ela faz com que fermente dentro de nós uma necessidade, uma indignação com a situação vigente. Isso faz com que você necessariamente queira realizar, queira transformar. Essa talvez seja essencialmente uma diferença. A forma que o cristianismo é proposto é uma forma que mexe com a gente, faz com que nós queiramos e estejamos prontos para ser os instrumentos, né? Os trabalhadores, os ajudantes dessa transformação. Os executores, não que não exista esse sentimento, essa vontade em outras religiões, claro. Sem dúvida. Como eu disse, nós não detemos a verdade absoluta, nós detemos a nossa verdade. Mas essa característica ela é inerente ao Espiritismo, de fazer com que as pessoas, acessando todos os conhecimentos, sintam necessidade de transformar esses ensinamentos e esses aprendizados em ação. Exato. Diante de tantas situações escabrosas, no campo da ética política e social, porque nós temos visto tantas situações, qual a posição do espírita em relação a esses descaminhos do ser humano? O movimento espírita, de forma não geral, graças a Deus, ele se isenta um pouco, ainda um ranço, ainda talvez uns resquícios de um tempo onde existia essa isenção e se permitia essa isenção. Mas hoje não, nós somos seres políticos, nós somos seres sociais, nós somos seres gregários, nós vivemos em comunidade, por isso temos que responder, falar sim de política. Eu acho que o que nós estamos vendo hoje, mais gravemente na vida política do nosso país, é consequência das nossas escolhas. Né? E as pessoas, às vezes, se isentam dessa responsabilidade, dizendo, mas eu não votei nele. Mas a democracia é isso, é o reflexo da vontade da maioria. A maioria votou. Né? E eu costumo dizer na Casa Espírita, nós estamos num ano muito importante, onde as pessoas têm que ser auxiliadas nessas escolhas, onde as pessoas têm que serem chamadas à atenção para fazer essas escolhas. É muito comum, Kátia, após um pleito eleitoral que nós vamos ter aí esse ano, você, 30, 60 dias depois, num comentário, você perguntar às pessoas em quem você votou para vereador, e a pessoa não se lembra. Nem se recorda. Não se recorda, porque infelizmente ainda se vota sem responsabilidade pelas consequências, né? Então, nós muitas vezes acreditamos que o político ou a política é uma coisa criada à parte. Não, aquelas pessoas são representantes da grande maioria ou da maioria da sociedade. E a política faz parte da nossa Nós vida não o tempo podemos, todo, nós em não todas po- as situações. Nós não podemos nos isentar da vida política. O momento do claustro, do separativismo, do isolacionismo passou. Nós somos seres políticos. E muitas vezes, equivocadamente, nós nos calamos dentro da casa espírita e no movimento espírita, mas fora desse âmbito, nós somos tremendamente partidários. Nós somos extremamente políticos. Então, ou seja, ou você é espírita em todos os momentos, ou você não é espírita. Ou você é católico em todos os momentos, ou você não é católico. Ou seja, você tem que agir dentro e fora da casa religiosa pelos parâmetros e pelos paradigmas que você optou.
Né? Dentro da casa espírita eu não falo de religião, mas saio do portão para fora e me transformo num cabo eleitoral. Né? Então, nós temos Agora, que o mais pensar. importante é essa tolerância, não é? Sem essa dúvida. complacência, essa aceitação da opinião do outro, né? E estarmos conscientes de que as nossas escolhas serão refletidas e terão consequências à frente, né? Isso nós não podemos nos isentar. Infelizmente, o que nós vivemos hoje é o resultado das nossas escolhas anteriores. Exato. Então, o Espiritismo, ele traz dentro dele, como consequência das pessoas que estão lá, as escolhas partidárias, as escolhas políticas, as opções políticas. Sem dúvida, é uma doutrina participativa, é uma doutrina de ação, é uma doutrina social, que faz com que o ser humano e que o seu frequentador e o seu frequentador esteja pronto e consciente das suas responsabilidades sociais. Rogério, o espírita tem vida e ação política? Você já começou a falar sobre isso, né? É muito raro, né, Kátia? É muito raro nós que estamos no movimento espírita há muitos anos percebermos, por exemplo, um espírita de renome, um diretor de casa espírita ou integrante do movimento espírita se candidatar. Ou seja, isso reflete na realidade, eu acho, na minha opinião, né, em tese, isso reflete essa isenção. Das pessoas acham que a política é uma coisa que não se deve se envolver. É uma visão minha, né? Mas eu acho que é isso. Falta esse envolvimento, falta essa conscientização de que nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa comunidade, pelo nosso bairro. É muito comum as pessoas de uma comunidade não terem noção exata dos pleitos políticos. Ou seja, falta esclarecimento realmente, né? E falta pessoas se levantarem, se erguerem, tomarem a postura de falar, eu vou me envolver, eu vou fazer a diferença. E quando isso acontece, é tão bom, porque ali você, entre a Câmara dos Vereadores, por exemplo, pessoas de várias religiões que ali estão, não é? Lutando pelo bem comum, esperamos, mas cada um ali com a sua divergência, dificuldade e que na hora acabam se aceitando e se amando, né? Costumo brincar, Kátia, que o nosso candidato, agora nós vamos ter o pleito para vereadores, né? O nosso candidato a vereador é nosso amigo até no dia da eleição. A partir do dia seguinte, ele se transforma num político. Ele deixa de ser nosso amigo, nosso vizinho, nosso colaborador e participante da mesma comunidade, e aí ele se transforma numa outra coisa, que nós o transformamos num político. Daí em diante, os valores, os méritos, muitas vezes, são deturpados, e essa visão ela tem que ser trazida para dentro da casa espírita, para dentro do movimento espírita, essa responsabilização, esse esclarecimento, que nós não podemos nos calar diante das coisas que vêm acontecendo no nosso país. Nós não podemos nos omitir, né? E nós temos que ser representativos nessa ação social. O Espiritismo, como eu disse, é uma doutrina de ação, né? Nós não podemos abaixar a cabeça e fazer de conta que nós vivemos num mundo divino ou num pedacinho do céu, né? Isso não existe. Rogério, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa de hoje e você está nos trazendo esse tema por demais interessante: cristianismo e espiritismo. Vamos todos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo, logo. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A Nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais.
Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, Cônego, 2528-3030. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso irmão Rogério Alves da Silva, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, lá em Conselheiro Paulino. Rogério é orador espírita, divulgador de nossa doutrina e, além de estar sempre colaborando com a divulgação da doutrina, ele tem também a alegria de ser presidente do LAGE, Lar Abrigo, Amor a Jesus. E está nos trazendo o tema, o Espiritismo e o Cristianismo. Rogério, qual a postura do espírita diante da vida política, diante da vida social? Kátia, como nós estávamos dizendo no primeiro bloco, né, por ser uma doutrina incitadora, uma doutrina conclamadora, ela faz com que nós estejamos atentos, né? Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos fechar dentro dos nossos muros, dos nossos lares, onde acredita-se que estejamos em paz e tranquilos, e esquecer do restante, né? Nós temos que estar envolvidos na vida da comunidade, da sociedade, nas aspirações, nos desejos, nas demandas, nas alegrias. Ou seja, temos que ser seres participativos, nós temos que estar envolvidos na vida social, na vida política, nós temos que deixar a nossa marca, a nossa presença, pois, afinal de contas, nós falamos no início do primeiro bloco, o Cristo nos conclama a essa participação, a termos fé em nós mesmos e darmos de nós. Nós temos que dar a nossa contribuição social, a nossa contribuição política, nós temos que nos apresentar para o trabalho. Nós somos, como eu disse no início, nós somos seres gregários, seres que desfrutamos e vivemos em comunidade. E por isso temos que ter as nossas responsabilidades. O Espiritismo nos conclama, nos chama, nos impõe essa participação, essa responsabilidade de estarmos presentes e dispostos a nos envolvermos e fazermos a nossa parte da melhor forma possível. Certo. As palestras espíritas, Rogério, elas têm alguma
limitação ou alguma restrição a um determinado assunto? Política, por exemplo, há alguma restrição a que se faça uma palestra voltada, abordando também esse tema? A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade, né? Ela, acima de tudo e essencialmente, ela é uma doutrina de liberdade. Ela faz com que nós aprendamos a ser livres. E por isso não tememos nenhum tema, nenhum questionamento, nenhuma abordagem. Lógico que essas abordagens e essas explanações vão ser feitas dentro dos parâmetros, dentro da proposta da doutrina espírita, do bom senso e dos princípios cristãos, né? E com isso nós vamos ter a liberdade de debatermos, de falarmos, de expormos qualquer tema, Kátia. O que existe às vezes é a escolha, a postura e a demanda do dirigente espírita, né? A casa, por motivos pessoais, não permite, às vezes, alguns tipos de explanação, de propostas de palestras. Mas as palestras espíritas podem trabalhar qualquer tema, qualquer contexto, dentro dos princípios cristãos e dentro dos princípios doutrinários, né? E toda casa tem o seu departamento doutrinário que vai trabalhar essas adequações dentro do bom senso, do esclarecimento, mas da ansiedade das pessoas também. Nós temos que entender que as pessoas que estão indo à casa espírita, elas têm as suas ansiedades, elas buscam as suas respostas, elas têm as suas dúvidas. E onde elas vão encontrar isso? Tem que encontrar dentro da casa espírita, aqueles que frequentam a casa espírita e as outras religiões dentro das suas religiões. Nós não podemos nos furtar de falar, de debater assuntos, sejam lá quais sejam esse assunto. Exato. As ações sociais desenvolvidas pelas casas espíritas são ações isoladas de cada casa ou seguem um parâmetro e um direcionamento único, Rogério? Kátia, as casas espíritas, cada uma tem as suas ações sociais, né? As suas ações de promoção social, espera-se que sejam ações de promoção social, porque o espiritismo não se coaduna, não aceita o paternalismo, o assistencialismo, né? A doutrina espírita, a assistência social, a promoção social dentro da doutrina espírita, ela tem que ser promovedora, ela tem que ser libertadora. E ela tem que trazer junto essa fé pessoal, que a pessoa compreenda que aquela assistência, que aquela necessidade, aquela circunstância, aquela situação é momentânea e passageira. O papel maior da doutrina espírita e da casa espírita é promover o espírito humano, transformá-lo o quanto mais rápido possível de assistido em assistente. É fazer com que eles se levantem, saiam dos bancos e se transformem em trabalhadores, em altos promotores da felicidade. Eu acho que falta um pouco de coordenação, de finalidade realmente, para um trabalho mais profundo, mais espesso, mais pesado, que dá trabalho, né? Aquela coisa de realmente nós nos lançarmos a desafios maiores. Eu fico, às vezes, pensando, com todas as ferramentas que nós temos, por que o movimento espírita não tem uma clínica de desintoxicação de pessoas que usam drogas? Por que não? Por que nós não temos um hospital? Por que nós... E as pessoas, mas você é louco? Não, nós temos que pensar grande. A proposta cristã ela é grandiosa, nós não podemos nos fechar, e nós nos fechamos, infelizmente, muitas vezes, não por falta de base, de ferramentas, não. É por conformismo mesmo, porque trabalhar dá trabalho. Dá trabalho. Transformar a vida do outro dá trabalho, né? Então, eu acho que falta um pouco de união, de direcionamento, realmente, para uma ação mais forte, mais presente do movimento espírita, dentro da comunidade friburguense e acredito que nas outras comunidades também que nós já tivemos a oportunidade de conhecer. Eu acho que nós temos que tomar cuidado para que não transformemos o movimento espírita num processo igrejeiro, num processo igrejista, naquele onde nós vamos às palestras, no nosso caso específico, e nos sintamos desincumbidos dos nossos compromissos divinos naquela semana. Ou seja, estamos quites com Deus naquela semana. Eu já fui à palestra.
E não é isso. A proposta da doutrina espírita é que nós nos transformemos e sejamos os agentes de transformação. De transformação. Então, eu acho que falta realmente no movimento espírita um pouco de direcionamento, de disposição, de realizar grandes eventos, de propor grandes propostas, de realizar grandes coisas. Porque a mão de obra está aí, as pessoas estão dispostas a trabalhar, a fazer. O que falta muitas vezes são as lideranças realmente tomarem a frente e convocarem, e conclamarem e realizarem com todas as ferramentas que o Cristo nos trouxe, que os espíritos superiores ampliaram sobre essas luzes novas, nos trazendo a viabilidade, a possibilidade da execução do cristianismo na nossa vida. E qual a visão do trabalho voluntário dentro do Espiritismo? As casas têm ali um leque de situações para quem quer ser um voluntário, né? Falando especificamente do movimento espírita, né, de Friburgo, existe realmente um leque de oportunidades, mas existe também, como eu disse, um pouco de isenção, né, de calmaria, de contemplação excessiva. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, experimente, vá, seja experimentador, vá a primeira vez. Vá, experimente, avalie o prazer advindo dessa ação. Exato. O trabalho voluntário não é dentro do movimento espírita, não é dentro da casa espírita, não é na igreja, não. O trabalho voluntário hoje ele é expressivo, o terceiro setor ele é altamente expressivo, falando-se socialmente e até politicamente. O terceiro setor hoje ele é altamente competente nas suas propostas e naquilo que ele se propõe a executar. Nós somos capazes, nós temos essa vontade dentro de nós, que o Cristo já via, né? Vós sois deuses, e nós trazemos dentro de nós essa vontade de transformar a vida do outro, de proporcionar ao outro mimos e confortos e melhorias que nós já adquirimos, e muitas vezes aprendemos mais do que ensinamos, muitas vezes recebemos mais do que doamos. É verdade. O trabalho voluntário dentro do movimento espírita e dentro da própria essência da doutrina espírita, ele é um campo maravilhoso, porque ele faz com que nós possamos colocar em prática e implementar tudo aquilo que nós somos chamados a fazer. Essa ação socorrista que inicia-se muitas vezes insipidamente ou inicia-se muitas vezes egoisticamente. Muitas vezes nós vamos porque está todo mundo indo. Nós vamos porque achamos bonito ir. Nós vamos porque queremos que as pessoas nos vejam na prática do bem. Outras vezes porque precisamos ocupar o nosso tempo ocioso. E nos receitam até o trabalho voluntário, né? Os médicos mesmos hoje são grandes fomentadores desse processo de receitar o trabalho voluntário, de você se doar, de você se dar. Mas o que acontece muitas vezes é que esse primeiro momento de infantilidade, ele se transforma numa coisa mais séria, mais profunda, né? Existe uma frase muito interessante no movimento espírita que diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, no começo você é movido por vários fatores, mas depois você começa a agir pelo simples prazer advindo da ação. Você faz e se realiza. Você leva felicidade e se torna uma pessoa feliz por ter transformado a vida do outro num momento feliz. Você recebe, na realidade, né, todo o pagamento possível dentro do seu próprio coração, dentro da sua consciência. O trabalho voluntário é o caminho não só para o espiritismo, mas eu acho que para a ação e transformação social, para a implementação dessa proposta cristã no mundo inteiro, não só no mundo religioso, não só nessa atmosfera religiosa, mas na vida das pessoas. E já que estamos falando aí no voluntariado, né? Você como presidente do LAGE, essas ações que você tem promovido lá dentro, essa transformação toda, essa abertura para o voluntário, porque também as casas precisam dar essa abertura, não é? Fala um pouquinho aí do LAGE, de tudo que tem acontecido. Eu próprio entrei no LAGE como voluntário, né? A primeira vez que eu fui no LAGE para trabalhar, eu fui para ajudar a fazer a feijoada.
Né? Uma amiga, minha sogra, me levou para ajudar a simplesmente cortar as carnes. Quando eu vi, tinha 12 anos que nós estávamos fazendo a feijoada. Né? Quando nós nos vimos, nós éramos gerentes do Laje na gestão do José Ribeiro, lá da Associação Espírita Bezerra de Menezes. Quando nós vimos, nós éramos presidente da instituição pela primeira vez. Tudo começou no trabalho voluntário, ou seja, você se agiganta, você encontra um prazer nisso tudo, que muitas vezes as pessoas veem como sacrifício. Né? Você foi muito feliz quando disse no início desse segundo bloco, dizendo que ele tem a alegria de ser presidente do Laje. Dá trabalho? Certamente, mas é uma empresa. Eu imagino que seja uma grande alegria. Mas é um aprendizado constante, é você chegar em casa no final da noite e saber que você fez o possível e o melhor para 80 pessoas. Né? Então, é um presente realmente, é um prazer. E eu costumo dizer para as pessoas, não vá ao Laje, vá a qualquer instituição, filie-se a qualquer organização, trabalhe no seu bairro, trabalhe na sua comunidade. Filie-se à associação de moradores, esteja presente na vida das pessoas. Esse prazer advindo desse tipo de ação não tem como explicar, a não ser experimentando. Você tem que experimentar. Né? E o Laje passa por essa transformação, onde o trabalho voluntário realmente é visto como uma ferramenta essencial hoje para a existência e para o funcionamento do Laje. Nós temos departamentos e setores no Laje que funcionam única e exclusivamente com trabalho voluntário. Nós temos departamentos da instituição essenciais para a vida da instituição que não dispõem de funcionários. São todos voluntários, todos voluntários. Né? Um exemplo é o departamento de compra, a cozinha, todos os departamentos funcionam apoiados pelo voluntariado. Se não fosse o voluntariado hoje, certamente nós teríamos, para manter a qualidade de trabalho e a excelência do trabalho que a gente busca e procura, nós teríamos que ter muito mais funcionários. E numa pergunta anterior, eu te falei sobre uma união das casas, e agora me veio à mente a campanha do quilo, que leva para o Laje, que ali preparam, não é, para acondicionar. A campanha do quilo é uma ferramenta muito interessante, porque ela não provê ou não prevê somente aquele momento ali da comida, não. O que vai em excesso é administrado, é separado por pessoas que vão lá no domingo à tarde, voluntariamente, né, que separam o excesso, que separam pela data de validade. E esse material que é excedente do consumo do abrigo, ele é trocado em algumas instituições comerciais, em algumas organizações comerciais que nos prestam esse serviço. Essa boa vontade. Que trocam essa mercadoria por outros materiais que nós precisamos, aproximando a data de validade, trocam para que não haja a perda, né? Para que não se perca esse material. Então, a campanha do quilo ela acaba fomentando e proporcionando um campo de trabalho e suprindo outras necessidades do abrigo. Então, o que nós não ganhamos na campanha do quilo, por exemplo, coisas perecíveis, as próprias doações que são feitas proporcionam uma parte disso, porque são trocadas em alguns estabelecimentos comerciais por coisas perecíveis de uso no dia a dia, como carne, como manteiga, como queijo, coisas que nós não temos como estocar e nem ganhar na campanha do quilo, porque nós fazemos a campanha do quilo e aquilo realmente se perderia, né, pelo tempo, pelo próprio processo de estar deteriorado, né, quando chegasse ao abrigo. Agora, Rogério, eu queria que você nos falasse sobre esse evento maravilhoso que tivemos agora, né? Há cerca de 15 as dias. festas do abrigo, Kátia, deixaram de ser festas e passaram a ser eventos. Né? Onde, por exemplo, alguns números nos assustam realmente. Nós fizemos 10 mil pastéis, vendemos cerca de 9 mil pastéis. A festa hoje, segundo o Douglas, lá o nosso pessoal do financeiro nos avisou, está se aproximando a arrecadação de R$40 mil. Então, quer dizer, é um evento realmente, a gente pensar que numa tarde nós conseguimos angariar R$40 mil para a instituição e nós conseguimos colocar lá na instituição, do início ao final do evento, talvez mais de 2 mil pessoas. Ou seja, a comunidade está presente, a comunidade espírita, a comunidade friburguense está presente. Ou seja, abra os portões, abra o coração, abra a instituição, que as pessoas vão estar presentes. Trabalhe em cima da transparência administrativa, da transparência financeira, ceda espaço e as pessoas vão estar. Né? Eu fico muito triste quando eu ouço assim, não tem trabalhador.
Ah, você sabe, na casa espírita esse sacrifício, não tem gente para fazer. Eu acho que o Laje vive num outro país, num outro mundo, porque eu acho que falta muitas vezes é nós nos retirarmos da cadeira para que a outra pessoa sente e realize. Rogério, nós estamos encerrando o nosso programa e eu gostaria que você convidasse a todos para o próximo evento aí do Projeto Fraldão. Dia 3 de abril agora, nós teremos lá no Clube do Xadrez o yakisoba do Projeto Fraldão. O Projeto Fraldão chama-se Projeto Fraldão do Laje. A primeira finalidade desse projeto era suprir a necessidade de fralda do Abril. Só que hoje ela atende 280 famílias e 3 instituições além do Laje. Nós fabricamos 30 mil fraldas por mês, que é totalmente revertido para a comunidade. Todos os recursos angariados com esse projeto são reinvestidos nesse projeto. E é um projeto maravilhoso, que tem 15 anos. Ele começou, curiosamente, na minha outra gestão. E hoje nós vamos realizar esse yakisoba para compra de material, de implementos e de suplementos para realizar as fraldas. E convidamos a todos para que sejam também voluntários no Projeto Fraldão. Isso. Rogério, nós agradecemos sua presença. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa. Lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo, Amor a Jesus. Tenham todos uma semana de paz, uma semana abençoada, com Deus nosso Pai, sempre ao nosso lado, e Jesus, mestre amigo, guiando os nossos passos. Até o próximo programa.